Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aí para mais um tempinho para nossa reflexão sobre o projeto Bíblia, né? A gente está falando sobre o livro de Atos, até agora a gente falou até o verso de número 7. E hoje, nesse nosso momento, eu quero falar só sobre Atos 1:8, que é uma ordem de Jesus, que Jesus manda que os seus discípulos, depois que eles fossem revestidos de poder, que o Espírito descesse sobre eles, né? Que eles fossem capacitados para a obra missionária, para a obra, para o serviço do Senhor, eles fossem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Pois bem, aqui a gente tem aquilo que a gente estuda sobre, entende na área de missiologia, sobre a simultaneidade da missão. Jesus manda que seus discípulos, ali especificamente os apóstolos, que eram testemunhas, e a palavra é escolhida realmente por causa que os apóstolos pudessem testemunhar, porque só pode testemunhar aquele que presenciou, não é verdade? Aquele que experimentou. E aí, os apóstolos, sendo testemunhas oculares da ressurreição, eles podiam testemunhar de fato, efetivamente, que Jesus tinha ressuscitado entre os mortos, tinha vencido a morte, e ele venceu a morte depois da sua crucificação, com o intuito de pagar pelos pecados de todo aquele que nele cresce, né? Então, o fato é que Jesus envia os seus discípulos para testemunharem desse fato, desse ocorrido, e fala para eles sobre a simultaneidade, ou seja, eles deveriam de ser testemunhas em Jerusalém, em Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Eles deveriam fazer missões nesses locais, em todos os lugares, simultaneamente, dando a entender que nenhum lugar é mais importante do que o outro e que, na verdade, a gente não tem o desafio de só ganhar aqueles que estão à nossa volta. O nosso raio de missão é o mundo, né? Como diz lá o nosso querido John Wesley, a minha paróquia é o mundo. Quando ele fala sobre a ideia de ele ser um pregador ao ar livre, dele testemunhar do evangelho, a ideia dele da paróquia, ou seja, de não resumir a obra missionária e o serviço do Senhor à sua igreja local. De modo que a gente precisa entender isso e praticar essa simultaneidade do evangelho, levar o evangelho em todos os cantos da terra, levar o evangelho a ser conhecido em todos os lugares e não somente se importar com a evangelização, a obra missionária ao redor de nossa igreja, estando às vezes muito mais preocupado com uma questão de um proselitismo religioso, né, para nossa instituição, do que propriamente dito com o cumprimento e em levar o evangelho. Então, a gente precisa focar nessa simultaneidade. Esse versículo também, né, ele é utilizado. Não posso deixar de tomar meu café, né, pessoal? Ele é utilizado para falar sobre a confirmação do movimento de Jesus. Ou seja, a gente vê que quando o Espírito desce sobre os apóstolos, né, eles têm como se fosse um selo, uma comprovação de que eles agora são habitação do Altíssimo, são templos do Espírito, de fato são a igreja de Jesus. Então, essa demonstração, esse ato exterior desse selo do Espírito de Deus vivendo agora neles, é o falar em línguas, né? Isso acontece nesse primeiro momento, pessoal. Eu não estou dizendo que isso vai se tornar uma constância, né? Esse versículo é utilizado dessa forma, né? Para confirmar que é o mesmo movimento, é o mesmo Espírito, né? Jesus diz que a igreja seria testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E essas manifestações, elas acontecem primeiro em Jerusalém, né, descido do Espírito, na Judéia, né, a gente tem lá a manifestação que acontece
Me falhou a memória agora em Judeia. Se não me falha a memória, Judeia, Cornélio, né? E a ideia do Cornélio, que Pedro tem a visão e tal. E em Samaria, né? Quando o Filipe e depois enviam João, né, para lá, junto com Pedro, para ver se era um movimento. Samaria acontece. E nos confins da terra, a ideia dali chegando já para o mundo mais afastado, principalmente na igreja de Éfeso, naquele movimento ali de Éfeso, quando tem aquele avivamento que o apóstolo Paulo, e a gente tem a mesma manifestação lá, e depois essa manifestação se acaba, a gente não vê mais esse movimento que alguns chamam de glossolalia, né? Uma ideia do falar em línguas, mas aqui a ideia das línguas, e eu não estou discutindo, não quero entrar nesse demérito ou nesse mérito, como você prefira, se o movimento, ou na verdade carismático, ele está certo ou errado. Não é isso que eu estou querendo abordar. Eu estou querendo dizer que esse texto ele também serve para provar que os discípulos entendessem que era o mesmo movimento que acontecia em Jerusalém, foi o mesmo movimento que aconteceu na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, provando que o que houve depois do recebimento do Espírito foi igual em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, como fosse uma espécie de profecia, né? Uma ideia de cumprimento. Mas é isso. E aí, alguns que geralmente não acreditam, né, na continuidade dos dons, utilizam esse verso para falar que foi alguma coisa específico para aquele tempo. A gente chama isso na teologia, esse pessoal que não acredita na continuidade dos dons, de cessacionistas. Os dons miraculosos, eles acreditam que cessaram-se no período apostólico, né? Não deram continuidade na história da igreja. Mas enfim, é somente para você saber que também as pessoas pensam dessa forma, e alguns teólogos também atribuem esse versículo a esse cumprimento dessa profecia. Tá bom? É só por curiosidade. Deus abençoe você e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais.